Eu sou a Patrícia Faria, eu tenho 56 anos, sou uma mulher preta, divorciada com 3 filhos e atualmente eu sou autônoma. Eu tenho uma marca de produtos autorais. É muito difícil alguém na minha idade, na minha geração e com a minha constituição física não ter passado por nenhuma situação de racismo. Eu tive situações, trabalhava numa empresa de eletrônico, brasileira, mas era uma empresa de eletrônicos, e essa empresa, quando chegava o elevador, para eu subir, algumas pessoas não entravam no elevador comigo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei num cargo de chefia, eu era coordenadora, eu era a única coordenadora líder negra na empresa. E eu percebia muita dificuldade nas salas de reuniões, eles questionavam sempre o que eu tinha estudado e se eu estava entendendo o assunto da reunião, como se eu não tivesse uma capacidade intelectual para estar lá. Então, isso são só alguns detalhes que eu já passei, mas é muito difícil a gente passar uma semana sem nenhuma pequena situação ou grande situação de racismo. O Atlas da Violência de 2024 aponta que 77% das vítimas de homicídio no Brasil foram de pessoas negras. O racismo atravessa instituições, relações do dia a dia e o trabalho, tornando-se sistêmico. E todas essas formas negam os direitos e a humanidade das pessoas negras. O sociólogo Pedro Jaime é doutor pela USP e explica o porquê esses casos de discriminação continuam sendo tão comuns. O racismo estrutural é um conceito utilizado para dizer como as questões raciais, as desigualdades raciais, estão enraizadas no conjunto da sociedade, de forma sistêmica na sociedade. E no caso brasileiro, isso tem a ver com a formação da sociedade brasileira, né? Que a partir da proclamação da República, um pouquinho antes, 1889, um pouquinho antes, com a Lei Áurea, que colocou fim formal à abolição, não houve nenhuma política pública no Brasil que contribuísse para a colocação dessa população, dessa mão de obra ex-escravizada, no mercado de trabalho. Então, isso foi colocando essa população nas margens da sociedade, tanto do ponto de vista habitacional, quanto do ponto de vista de emprego, né, de renda, enfim, de saúde. E aí, portanto, cria-se essa ideia do racismo estrutural, a questão racial, o racismo, a compreensão de que os grupos humanos valem de forma diferente em função da sua cor da pele, se estruturou na sociedade brasileira e gerou desigualdades que afetam, sobretudo, populações de pretos e pardos, como a gente fala hoje em dia, que compõem o segmento negro. Mas existe racismo no Brasil? A pesquisa do Instituto Locomotiva diz que sim. 81% dos brasileiros reconhecem que existe racismo no Brasil, mas apenas 11% da população admite já ter agido de forma racista. Essa diferença revela como o preconceito é naturalizado e muitas vezes passa despercebido por quem pratica. A Célia se formou em pedagogia e atuou por muitos anos como secretária em uma escola particular de elite em São Bernardo do Campo. Atualmente, ela está aposentada e contou como foi passar por uma violência racial. Eu acho que foi os dois, racismo e preconceito. Eu fui na casa de uma amiga da minha filha, convidada pela mãe, um apartamento aqui em São Bernardo chamado Terra Mater, um apartamento chique. E o porteiro não me deixou entrar pelo elevador social. Ele me mandou ir pelo elevador de serviço. Então, eu fui numa boa, mas aí eu nem falei nada para a mãe, para não deixar a mãe também constrangida, né? Porque ela me convidou para ir na casa dela, né? Então, isso realmente eu achei que foi preconceito e racismo. O Disque 100 é um serviço público, gratuito e anônimo que recebe denúncias de violação de direitos humanos. Em 2023, teve mais de 3 mil ligações em relação à discriminação racial, um aumento de 44% em relação a 2022. Meu nome é Andréa Ramos, eu tenho 51 anos, sou formada em administração. Eu sou a idealista da Nega Fulô, Bonecas Negras e Companhia. A gente é perseguido no supermercado, você percebe assim, andando atrás de você, diferenciado. Loja de roupa, loja uma loja mais... Quando eu comecei a ir na Zara, quando eu comecei a entrar, não na C&A, essa loja, mas uma Zara, uma loja com mais glamour, Guaraná Brasil, as pessoas não me falavam boa tarde, fique à vontade.
seja bem-vinda, você quer um café, uma água, como atrás de mim entrava uma outra pessoa não negra e era recebida, boa tarde, fique à vontade, você aceita um café e uma água? E aquilo me deixava assim em choque, eu falei, ué, não me viram, será? Ou eu não sou uma cliente em potencial dessa loja, então eu não mereço ser recebida com boa tarde, nem com água ou com café. Reconhecer a existência do racismo é o primeiro passo para enfrentá-lo. A luta contra a desigualdade não é de um grupo, mas uma responsabilidade de toda a sociedade.